E aí, Leila, você é capaz de fazer o mesmo? Vamos reagir aqui agora a um vídeo do canal Insta Verde, né, do Fernando do Insta Verde, que fez alguns comentários aí sobre a live Transparência do Flamengo, realizada pelo nosso presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, tá? Eu vou pegar aqui o meu telefone, onde a gente tem o Fernando do Insta Verde, e a gente vai ali alguns pontos daquilo que ele fala no vídeo dele. A gente vai fazer então o nosso react aqui do canal em cima daquilo que o Fernando está falando. Mas antes aí, ó, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Sua participação ela é fundamental e muito importante. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito em nosso canal, e bora pro vídeo. Bora lá começar então a ouvir o Fernando do canal Insta Verde. Do que a gente está abordando aqui no vídeo, o que tem que ser colocado é asterisco, sinal de alerta, porque o Palmeiras, quando fala de assunto futebol, é bem confuso a sua administração, e quando você vê uma live daquela que o BAP fez, ele pode ter 100% de mentira ali, mas foi feita uma live esclarecendo pontos que é do interesse do torcedor. O nosso clube é capaz de fazer isso? É capaz de fazer uma live daquela? Eu acho que não, né? Vindo da Leila, 2 horas? 2 horas falando sobre futebol? Vamos pro vídeo? Então, ó, ele começa aí fazendo o primeiro questionamento, né? Se o Palmeiras aí, a diretoria do Palmeiras é capaz de fazer o mesmo. Primeira coisa que eu tenho que falar pra você, torcedor rubro-negro. Se você é flamenguista de coração, o que você vai fazer? Você vai assistir a live Transparência do Flamengo. Tá lá na Flamengo TV, tá? Você vai pegar papel e caneta e você vai anotar. Primeiro, você vai ter uma aula de gestão financeira, de liderança, de como gerir um grupo, uma empresa como um todo. Segundo, você vai aprender ainda mais ter orgulho desse novo Flamengo, vamos chamar assim, desse novo Flamengo, dessa nossa era dourada, se é que a gente pode chamar dessa forma. Vai lá e assiste. Outro ponto, aqui eu vou deixar também o canal do Fernando Insta Verde, segue ele lá também, né? Por mais que ele seja aí do Palmeiras, é legal a gente ficar de olho também, um canal que tem um conteúdo legal. E aí essa pergunta que o Fernando faz, se a Leila e a diretoria do Palmeiras consegue fazer o mesmo, vale para todos os outros dirigentes dos outros clubes do Brasil. Será que eles teriam coragem de abrir aí a sua mala de gestão de clubes e expor ao torcedor tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que eles planejam? Será que esses clubes têm planejamento? Essa eu acho que é a pergunta mais certa a se fazer. Não é se tem coragem, mas se tem planejamento ou não. Bora continuar vendo então aí o Fernando. Deixar claro uma parada aqui pra vocês. Eu não quero saber que o Corinthians deve. O Palmeiras também não diminuiu a dívida, filho. Assim, a questão é que o Corinthians deve mais. É tipo assim, tem alguns que vão falar assim, mas ganha título, mas qual que é? Não é legado. Que legado? Que legado? Vai chegar pra um torcedor do Corinthians hoje e pergunta se ele tá ou não feliz com o Memphis. Você tá feliz com o Veiga? Você tá feliz com o Maurício? Você tá feliz com o Sousa? Você tá feliz com o Facundo? Então assim, cara, eu não consigo entender por que a galera tá batendo na dívida do Corinthians. A gente só tornou mais vergonhoso ter perdido 2 títulos pra ele. Não adianta você falar assim, mas eles estão devendo. É justamente pela nossa casa estar em ordem que a gente não deveria ter perdido pra eles, cara. Então assim, rapaziada. Então, ó, ponto aqui, 2 pontos pra gente destacar aqui nessa fala. Ele pergunta ali sobre a questão se as dívidas do clube vão tirar ali o título do clube que deve, que foi campeão. Bom, de fato não, ele tá corretíssimo na explanação dele, tá? Então assim, o que a gente vê é algo que parece surreal no futebol brasileiro. Você tem times mega ultra blaster endividados que vão lá e compram jogadores sem poder pagá-los para poder ganhar títulos.
Aí você pensa, eles vão pegar esse dinheiro, vão fazer caixa. Não, vão pagar dívidas, tá? E aí acaba que você às vezes tem um time pequeno que é organizado, que não tem uma dívida tão monstruosa e acaba perdendo para esse time endividado que foi lá e ganhou um título. E aí ele toca justamente nesse assunto, né? Se Flamengo, Palmeiras tem a casa arrumada, ele não deveria perder jamais para um time endividado. E ele está corretamente ali na sua fala, ele está certíssimo, ele está correto. Realmente não é admissível que um time que tem a casa ajustada perca para um time endividado. Ah, Dobson, mas os caras foram lá e contrataram jogadores bons e tal. Tá, beleza. Então a gente que contrate mais e melhor ainda do que eles. Bora, vamos continuar. Agora ele vai fazer aí um contraponto, né? Em cima da fala do BAP. Vamos ouvir. Vocês falaram, não assisti a live, mas ó, o erro meu de não aproveitar a janela e meter o pé na jaca. O Flamengo vai virar um monstro das Américas em receita econômica. Além de reduzir sua dívida, o clube de 346 milhões de reais para 96 milhões. Aí eu te pergunto, que é o que eu tava falando, que time no Brasil tem essa dívida? O próprio Palmeiras. A pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão pro Palmeiras é a seguinte, para os palmeirenses que falam que o Corinthians deve. Quanto que o Palmeiras reduziu a sua dívida de 2020 para cá? Essa é a pergunta que eu quero fazer para os palmeirenses que falam sobre dívida do Corinthians. Então tudo bem. Tá, então isso aí é uma pergunta que vale para todos os outros clubes. Qual de vocês anti-rubro-negros, qual time que reduziu as suas dívidas? O Fernando aqui do Insta Verde, um cara muito inteligente, ele fala que o Palmeiras ele não reduziu a sua dívida, ele tem ali a sua dívida estabilizada, controlada, ao contrário do Flamengo. Porque o Flamengo, ele pegou a sua dívida, estabilizou a dívida e reduziu a sua dívida, né? E a projeção é que gradativamente, anualmente, o Flamengo vá reduzindo ainda mais a sua dívida. E pensar que o Flamengo já foi o time mais endividado do Brasil. Como é loucura isso, né? Bora seguir. Aí agora ele vai continuar aqui falando sobre a não diminuição da dívida do Palmeiras. E aí nas minhas lives que eu faço aí na rede vizinha no TikTok, eu levantei uma bola, tá, acerca da Leila dependência, né, onde o Palmeiras ele é totalmente dependente da Leila Pereira, né, monetariamente falando. Só que eu não afirmei, né, eu tava conversando com os meus seguidores, com a galera que tava na minha live, eu falei, olha, eu não posso afirmar, mas eu acho que o Palmeiras depende da Leila. E aí ele, como palmeirense, vai confirmar. E ainda vai fazer um adendo, um acréscimo aqui a esse pensamento de algo que eu não tinha conhecimento. Mas presta atenção naquilo que ele vai dizer aqui, ó. Dívida. Tá entendendo? Ela fica controlada. Não há uma diminuição. Tanto que não há diminuição que o Palmeiras, no seu clube social, depende da Leila para investir na piscininha, para criar espaçozinho dentro do clube com o dinheiro dela. Ou seja, sempre é o meu presente. E não assim, o clube é monstro, arrecada e ele mesmo pega o dinheiro dele e investe. Eu acho que esse é o normal. Isso é o que a gente queria ver tá acontecendo, né? Aí eu pergunto, tá acontecendo? Aí você pega o Flamengo agora, eu vou falar antes de novo. Inevitavelmente. Então, ó. Tá vendo? A Leila dependência. Então se a Leila hoje, na visão aqui, se ela sai do Palmeiras, o Palmeiras quebra. Porque o Palmeiras depende exclusivamente da Leila. E ele fala que aquilo que o BAP apresentou na live Transparência do Flamengo deveria ser o normal para os clubes brasileiros. Como? O clube tem as suas receitas e das suas receitas ele investe em estrutura, nos esportes coletivos, nos esportes individuais, mas com a sua receita e não de outrem. Entendeu? Bora continuar. Vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receita econômica. Agora, uma coisa que é interessante que é o seguinte, endividamento, a gente tinha 340... Por que a Leila Pereira não tá fazendo isso daqui? Falando pra vocês. Deixa eu te perguntar.
Por que ela não tá falando assim, torcedor, ó, essa aqui, ó, cadê a transparência que ela falou da gestão dela? Cadê uma live dela assim, ó? Então, vamos lá. Agora vamos responder essa questão de forma mais enfática. Por que que a Leila Pereira não faz? Por que os outros clubes não fazem? Porque não há transparência na gestão. Porque não há planejamento na gestão. Porque antes do clube, em sua maioria dos gestores de clube, vem o eu e não o clube. Você tá me entendendo? E há uma outra coisa a acrescentar aqui na minha fala, que é o seguinte, né? O Flamengo parece que lançou a fórmula. Aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, deixa aqui nos comentários, tá? A minha pergunta, você me responde. Você acha que se todos os clubes do Brasil pegarem essa fórmula do Flamengo de gestão, essa gestão profissional, mais robusta, mais business, você acha que eles terão êxito? Você acha que o que aconteceu com o Flamengo acontecerá com esses outros clubes? Bota aqui nos comentários que eu quero ouvir você. Bom, eu presumo então que você já deu sua resposta, então eu vou dar aqui a minha. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles podem pegar todo o modelo de gestão que o Flamengo empregou nesses últimos anos para transformar o Malvadão no monstro das Américas, que não vai dar certo, porque o Flamengo tem um ativo que nenhum clube do Brasil tem, que é a sua torcida. Ah, mas o Corinthians tem torcida enorme. Tá, o Corinthians tem, é a segunda maior torcida do Brasil, segundo o censo aí. Beleza, mas o Corinthians, querendo ou não, ele é muito mais regional. O Flamengo é mais nacional e agora a gente está expandindo mundialmente, hein? Abre o olho. Então, assim, a receita do bolo, ela tá aí para ser feita, mas nunca vai sair igual. O efeito, a forma final desse bolo nunca será igual. Então, a resposta da pergunta do vídeo, e aí, Leila? Por que você não faz o mesmo? Porque ela e nenhum outro dirigente pode. Bom, se você gostou aí do nosso react, do nosso vídeo, curta, compartilhe, comente, sua participação é fundamental, é muito importante. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Saudações do Brunegras, do maior e melhor clube de futebol do mundo, nosso Mengão queridão. Fui!